Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém? Quero começar a dizer para você que o tema dessa mensagem é consagrando sua linhagem ao Senhor. Consagração da linhagem, da descendência. E para isso eu lembro Gênesis 12, versículo 3. 12, de 1 até o 9, a gente pode ler. Mas antes disso, deixa eu te dar um aviso. No dia 28, nós não teremos o culto de libertação, porque nós teremos a conferência Infinitamente Mais. E para entrar aqui no templo, por causa do Corpo de Bombeiros e pela segurança da igreja, podemos ter somente 856 pessoas no templo. Então, há um controle que se dá através daquelas pulseiras. E essas pulseiras são vendidas às pessoas que desejam participar da conferência. E cada pulseira tem uma cor diferente para cada dia. Mas você pode pensar assim, mas eu sei se eu vou vir, estou meio assim, quanto é que custa? Eu estou declarando aqui em nome de Jesus que já tem 50% de desconto. Pronto. Aí quando você for lá, você pode falar que eu falei. E aí você compra, não sei quanto custa, mas é metade. Né, Renato? Renato, que é o líder, disse, custa 20, então vai custar 10. Passe lá, pegue a sua pulseira e seja abençoado, amém? Amém. Não posso voltar atrás, está tudo gravado. Agora já foi. Estou falando sério. Essa diferença, o pastor Antônio Matos já ergueu a mão e falou, é comigo. Você é uma benção, vai direto para o céu. Glória a Deus. Consagrando a nossa linhagem ao Senhor. Então, nós estamos trabalhando um tema que é proteção espiritual para a sua família. Por que esse tema? Porque diante do cenário que estamos vivendo, onde tantas ideologias, políticas, leis, se levantam contra Deus e contra a família, nós como igreja também nos levantamos para declarar que as nossas famílias pertencem ao Senhor, e que os planos do Senhor não serão impedidos na nossa casa, na nossa família e sobre a nossa linhagem. Nós nos levantamos como homens e mulheres de Deus e sacerdotes do Senhor para começar a iniciar um propósito de fazer frente contra toda a autoridade que se levanta contra os valores da família. Se a família se perder, perde-se a sociedade. E se os nossos filhos se perderem, que sentido há na nossa vida? Como já disse alguém, nenhum sucesso justifica o fracasso da família. E também outro disse, o sucesso está na sucessão. Se o sucesso terminar em você, você foi um fracasso. Mas se o sucesso continua na sua linhagem, então, realmente, você é alguém que alcançou. Porque se nós não conseguirmos transmitir os valores, os princípios de Deus para a próxima geração, o que será da família? Falei no culto passado que agora nós temos aí uma geração que se chama geração neném, que é a geração que nem trabalha e nem estuda, que é triste. E essa geração que não trabalha e nem estuda, o número que o IBGE traz de mais de 11 milhões de jovens da idade de 15 até 25, 29 anos, por aí. Que não trabalham, não estudam, estão sem missão, sem visão, sem propósito, sem direção, sem orientação. Uma geração que é frágil, fraca, que não sabe lidar com conflito, que não sabe lidar com confronto, que não sabe lidar com frustração. Uma geração que é uma geração passiva, que não foi emancipada, que vive ainda nos quintais das casas dos pais, ainda que não viva no mesmo quintal ali geográfico, está no mesmo quintal, vamos colocar assim, espiritual. E é necessário que a gente emancipe a próxima geração, dando autonomia, dando valores e princípios, fazendo homens e mulheres de Deus que possam suportar as tempestades da vida e permanecer em pé. Uma casa alicerçada sobre a rocha, sobre Cristo. Os nossos filhos, a nossa linhagem, a nossa família,
sobre a rocha que é o Senhor. E os casais que não têm filhos biológicos, todos nós temos filhos espirituais. Pessoas que dependem de nós, que nos ouvem. Pessoas que nós influenciamos. Ainda que eu não possa ter um filho biológico, eu posso ter um filho na fé. Assim como Paulo diz para Timóteo, meu filho na fé. Paulo tinha filho na fé, ele ensinou, ele educou, ele trabalhou na vida daquele, ele forjou o caráter de Timóteo, e Timóteo se tornou um grande homem de Deus. Então, quando eu falo da família, quando eu falo de pais, eu não falo só da linhagem de sangue biológica, mas você influencia a gente, tem gente que te ouve e você discipula. Então, que através da sua vida e da minha vida, o nome de Jesus seja glorificado e que através de nós os valores e princípios da palavra de Deus não se percam. Porque se hoje já temos 30% de jovens que estão enquadrados nesse termo, geração neném, quando eles tiverem filhos, como serão esses filhos? Se eles já têm esse comportamento, como eles serão como pais? Precisamos resgatar os valores e os princípios da palavra de Deus e precisamos resgatar os limites que nós fomos criados e repassá-los à próxima geração. Limite faz bem, limite da segurança. Eu vou te dar um exemplo como limite da segurança. Se eu for na sua casa visitando, e eu chego lá na sua casa mais ou menos umas 2, 3 da tarde, e aí você fala assim para mim, pastor, eu estou de saída, mas você fique bem à vontade. E eu chego com a minha malinha e ouço você me dizer, você fique bem à vontade. E a única coisa que eu enxergo na sala é um sofá. E você sai. Eu vou ficar bem à vontade? Não. O que eu vou fazer? Eu vou sentar naquele sofá e vou ficar esperando você voltar. Porque você não me disse onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Agora, se eu entro na sua casa e você diz assim, olha, aqui está a geladeira, aqui na geladeira tem picanha. Eu falo, glória a Deus. Aí você fala assim, olha, e também tem aqui, tem manteiga, tem pão, tem pudim. Eu falo, meu Deus, que família próspera. Senhor, vou ficar uns dias. E você diz, olha, tem tudo isso aqui, mas esse pedacinho aqui é o pedaço da prateleira da geladeira que não pode mexer, que é do diabético da casa, que o senhor não toca. Eu digo, tá bom. No resto pode pegar? Pode. Então eu vou pegar o resto. Aí você me mostrou a cozinha. Ok, eu já sei o que eu posso fazer. Onde estão os copos? Estão ali. Ok, eu já entendi. Agora vamos para a sala. Está aqui o controle da televisão. E aqui, se você quiser ligar, está aqui o canal Gospel. De qual número? É o tal. Eu digo, é esse que eu quero ver. Amém. Obrigado, irmã. DVDs estão aqui. Se você quiser, você pode assisti-los. Muito obrigado. Esse é o seu quarto. E aqui no seu quarto está aqui, olha, essa parte do armário você pode usar, essa outra parte não. Esse é o seu banheiro, você pode usar essa toalha e os produtos que estão no banheiro estão para você. Digo, oh, glória a Deus, mas que gente boa! E eu me sinto... Como é que eu me sinto dentro de uma casa onde a pessoa disse tudo o que eu posso e o que não posso fazer? Eu me sinto inseguro ou me sinto seguro? Eu me sinto seguro. Por quê? Porque limite traz segurança. Quando você pega uma geração, um filho, alguém, e diz a ele o que ele pode e o que ele não pode, você orienta e você é firme. Você está criando uma geração muito segura, porque filhos precisam de limites. E nós precisamos de limites também, e nós recebemos os limites de Deus. Então não há como nós erguermos uma geração forte sem limite. Não há como erguer uma geração forte sem princípios e valores. E princípios e valores da palavra de Deus. Porque a geração que está aí hoje é uma geração que vive por sentimentos. Ela é escrava de sentimentos, de desejos e paixões. Faz aquilo que está sentindo. Começa um relacionamento... já que a gente está falando de família, começa um relacionamento, aí vem algumas tempestades, não sabe lidar com os problemas, não sabe lidar com conflito, não sabe lidar com frustração, e olha para a cara do outro e diz assim, eu vou terminar o relacionamento, sabe por quê? Porque eu não estou sentindo mais nada por você, eu não estou sentindo. E crente vive pelo que sente? Não, crente vive pelo que crê.
Então, se a pessoa me prejudicou, se a pessoa me ofendeu, e se ela me causou algum tipo de problema, o que é que eu devo decidir fazer? Perdoar, porque a palavra de Deus manda perdoar. Perdoar não é uma opção. Perdoar é a nossa obrigação, porque se a oração do Pai Nosso diz que se nós não perdoarmos, também nós não seremos perdoados. É condicional o perdão. Se eu não perdoar, eu não sou perdoado, então eu tenho que tomar a atitude de perdoar. Mas quando eu vejo uma pessoa que me magoou, inclusive que seja da minha família, quando você vê alguém que te magoou, você tem vontade de ficar perto dela? Perto dele? Não tem. A pessoa senta num lugar, você procura qual? O outro lado. Às vezes até na igreja. Está bravo com o irmão, vem para a igreja, o irmão está sentado aqui, onde é que você escolhe sentar? Ali, estende a mão e fala assim, Deus te abençoe. Ali, onde você fica, ali. Funciona. Então não há como a gente construir uma família saudável sem perdão. Não há como a gente construir uma família saudável se a gente não conversa. Hoje não tem mais tempo para conversar. O trabalho, hora extra, trabalho em casa, e-mail, essas coisas. Quando a pessoa chega em casa, ela já chega tão estressada e tão cansada, que a última coisa que ela quer fazer é pôr limite e conversar sobre o problema. O que ela quer fazer? Colocar um pijama, um chinelinho, sentar no sofazinho e diz assim, onde está meu café? Ai, que delícia, glória a Deus. Eu queria te falar um negócio, agora não. Amanhã a gente conversa. E assuntos importantes vão sendo prorrogados, protelados, deixa para lá, e os problemas vão se acumulando, chega uma hora que vocês falam assim, não dá mais. Então eu quero falar um pouco sobre isso, mas quero falar sobre a consagração da linhagem ao Senhor. Gênesis 12, versículo 3, se puder pôr na tela, conseguir me acompanhando aí. Gênesis 12, 3, eu vou ler do 1 até o 9, para a gente ficar com o texto todo, diz assim, certo dia o Senhor Deus disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Meus irmãos, nós somos descendentes de Abraão. E quando eu falo, os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu quero que pela fé você olhe para a sua família e para a sua linhagem. E que você diga pela fé, na vida deles, aqui agora, os meus descendentes formarão uma grande nação. Amém. Isso é para você, em nome de Jesus, e é para mim. É para os nossos. Eu o abençoarei, e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Saraí, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegou a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou em Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse, eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa, que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também neste lugar, Abraão construiu um altar, e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Amém. Então veja, Deus se revela a Abraão. Abraão queria ter filhos. Gênesis 11 fala que o pai de Abraão teve filho com 70 anos. Abraão já tinha 75 anos, não tinha filho.
Alguns relatos paralelos, alguns estudos paralelos mostram que o pai de Abraão era idólatra e Abraão, claro, também. E o Deus que eles adoravam era o Deus da lua, chamado Nanar. É um Deus lunar. Eles oravam para a lua, eles olhavam para a lua e pediam coisas. Quantas vezes Abraão olhou para a lua e pediu um filho? É interessante que depois Deus vai falar com Abraão e diz assim: Abraão, sai da sua tenda e olhe para todas as estrelas do céu e conta se você pode, assim será a sua descendência. Quando Deus se revela a Abraão, Deus não fala que vai dar um filho para Abraão. Deus fala que vai dar uma nação para Abraão. Isso é tão verdade que todos nós que estamos aqui, que cremos em Jesus Cristo, Senhor, todos nós somos filhos de Abraão. Está escrito em Lucas 19, versículo 9, que quando Zaqueu se converte, Jesus Cristo diz para ele: eis aqui mais um filho de Abraão. Todo aquele que se converte é filho de Abraão pela fé, porque Abraão creu. E Abraão consagrou a sua descendência ao Senhor. Veja, Gênesis 22 vai dizer que Abraão coloca o seu filho Isaque onde? No altar. Isaque vai para o altar, Isaque não é sacrificado, mas simbolicamente esse era o desejo de Deus. De você colocar a sua linhagem, a geração que vem, no altar e entregá-la a Deus. Meus irmãos, nós precisamos fazer como Abraão, porque Deus não diz que é Deus de Abraão, Ele diz que é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas Ele pode dizer isso porque Abraão pegou o seu filho, o seu único filho, e colocou sobre aquele altar e estava disposto a sacrificar a sua linhagem ao Senhor. Nós pais não vivemos para fazer vontade dos nossos filhos. Nós pais não vivemos para satisfazer seus desejos e paixões. Nós pais vivemos para entregar, consagrar e colocar os nossos filhos no altar e dizer: Senhor, toma a minha linhagem que é tua. Amém. Todos os que estão aqui, que se converteram por primeiro na sua casa, são como Abraão. É a partir de você que a sua família será bendita. Abraão não é só para aquele tempo, existem os Abraões de hoje. Eu, na minha casa, sou Abraão, sou o primeiro a me converter. Quantos que estão aqui hoje, que se converteram agora? Os seus pais não eram convertidos, mas você se converteu agora. Quantos estão aqui? Você na sua casa é como um Abraão. As pessoas ouvirão da sua boca a palavra de Deus. E aí você precisa dizer ao Espírito Santo, me dê sabedoria, me dê inteligência, me dê discernimento, me dê revelação, me dê palavra de conhecimento, me inspire, me use para abençoar a minha linhagem. Quando a gente olha para Abraão, a gente vê uma linhagem abençoada. Mas quando a gente olha para Ló, a gente não vê isso não. Porque Deus disse que ia abençoar a linhagem de Abraão. E ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai ao lugar que eu te mostrarei. Era para levar Ló? Não. Mas Ló era um homem justo? A Bíblia diz que sim. E que Ló afligia a sua alma todos os dias quando estava lá em Sodoma e Gomorra, vendo as obras abomináveis que os homens faziam. O que acontece com a linhagem de Ló? Você já parou para pensar o que acontece com a linhagem dele? Veja Gênesis 19. Gênesis 19. Versículo 30 e diante. Ló teve medo de ficar morando em Zoar e por isso foi para as montanhas, junto com as duas filhas, isso depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Ali os três viviam numa caverna. Certo dia a filha mais velha disse à mais nova: o nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nesta região. Assim não podemos casar e ter filhos, como é de costume em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho ao papai até que ele fique bêbado. Então nós deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele. Mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã:
Eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite, e você vai dormir com ele. Assim nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nessa noite tornaram a dar vinho ao pai, e a filha mais nova teve relações com ele. De novo ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho a quem deu o nome de Moabe, e ele foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Benjame, e ele foi o pai dos amonitas de hoje. Então a gente vê claramente aqui que a linhagem de Ló não é uma linhagem abençoada, é a linhagem fruto de incesto. E essa linhagem fruta de incesto dá origem a dois povos, os amonitas e os moabitas. Agora você vai entender onde eu quero chegar. Esses dois povos, os amonitas e os moabitas, são os povos que começam a cultuar um demônio chamado Moloque. Esse demônio chamado Moloque é o que vai receber sacrifício das crianças. Levíticos capítulo 20 vai falar um pouco sobre isso. Se você puder, abre a sua Bíblia em Levíticos 20. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: se um israelita ou estrangeiro que vive no meio do povo de Israel separar um dos seus filhos para servir o deus Moloque, ele deverá ser morto a pedradas pelo povo. Eu ficarei contra esse homem e expulsarei do meio do povo. Por haver dado um dos seus filhos para o serviço de Moloque, ele tornou impura a tenda sagrada e o lugar onde moro e profanou o meu santo nome. E se o povo não reclamar contra esse homem, o que esse homem fez, e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem o exemplo dele e adorarem ao deus Moloque. Esse deus Moloque também é citado por Estevão no seu discurso, em Atos capítulo 7, se não me falha a memória, versículo 43, Estevão também cita o Moloque. Agora veja só, outra versão que fala sobre isso. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, no Levíticos ainda 20, de 1 a 5. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirá aos filhos de Israel que qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der a sua descendência a Moloque. Agora o termo mudou. Agora está falando de descendência. Sua descendência a Moloque certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. Eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu a sua descendência a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência a Moloque, para não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem, contra a sua família, eu extirparei do meio do seu povo, bem como todos os que forem após ele, prostituindo-se com Moloque. Então o que o texto está falando é que é possível consagrar a nossa descendência a demônios, consagrar a descendência a Moloque. Meus irmãos, isso é uma coisa muito séria. Esse Moloque é um deus que, entre aspas, ele não é Deus, é Deus com D minúsculo, ele é um demônio, que os moabitas e os amonitas, que são da descendência de Ló, começaram a cultuar. E eles entregavam os seus filhos a Moloque. Sabe por quê? Porque no livro de Êxodo, quando o povo sai do Egito e vai para Canaã, está escrito no livro de Êxodo que Deus pede que todo primogênito macho seja consagrado ao Senhor. E depois o próprio Jesus Cristo, ao 8º dia, é circuncidado no templo para cumprir a lei, sendo apresentado no templo, porque todo primogênito macho tem que ser apresentado ao Senhor. E aí Satanás perverte isso, e ele quer a descendência dos homens para ele, a primogenitura para ele, o filho dos homens para ele.
Então começa um culto a uma entidade maligna chamada Moloque, que naquele tempo os homens faziam o filho passar pelo fogo. É uma forma de abortar a linhagem, de matar a descendência, de destruir o futuro da sua família. Então esse engano de Satanás estava lá. Só que esse engano de Satanás não parou lá, ele continua nos dias de hoje. Eu preciso alertar você. Se você fez aborto, o aborto é uma prática moderna de cultuar a Moloque. O que é abortar? É matar a sua descendência, a sua linhagem. E nós estamos aí no mês de setembro, Setembro Amarelo, com a campanha contra o aborto, não estamos? Não é só contra o aborto, nós estamos numa campanha contra o mundo espiritual das trevas, como cabeça essa entidade chamada Moloque, que na Bíblia é o que recebe os filhos dos homens, é o que recebe a descendência para assassinar, para matar, para destruir a família. Tanto que Deus é muito severo e se ergue no capítulo 20 de Levíticos, dizendo assim: isso eu não aceito. E é maldita a família que fizer isso. E eu vou extirpar do meio do povo. Deus não aceita isso. Mas os homens estão cogitando a possibilidade de legalizar o pecado. Isso é iniquidade, saber que é errado, mas mesmo assim é legal. É legal, mas não é moral. E nós não vivemos pelo que é legal, nós vivemos pelo que é moral. Porque tem muita coisa que é legal, mas não é moral. E porque a sociedade civil aceita, aí nós começamos a aceitar também. Não, se a Bíblia não aceita, nós não aceitamos. Nunca, jamais aceitaremos o aborto. Amém. Mas não é só assim que se entrega filho a Moloque. Toda pessoa que passou por tentativa de aborto traz em si um sentimento de rejeição. E o sentimento de rejeição é uma coisa tão terrível que ela destrói a identidade do ser humano. A rejeição, quando ela se enquadra na vida de uma pessoa, quando se constata na vida de uma pessoa, um dos sintomas de um rejeitado é ele ser perfeccionista, por exemplo. Já que eu não sou aceito por aquilo que eu sou, então eu serei aceito por aquilo que eu faço. Então eu tenho que fazer bem, eu tenho que te entregar perfeito, eu tenho que te entregar o melhor, para que você me aceite através daquilo que faço. Isso é uma escravidão. Eu não devo ser aceito por aquilo que faço. Eu devo ser aceito por aquilo que sou. Aquilo que faço deve ser só uma consequência de quem eu sou, e não eu fazer para ser. A rejeição também traz uma busca muito forte pelo ter. Eu preciso ter, porque se eu tiver, me aceitarão. Se eu tiver, me olharão diferente. Se eu tiver as coisas, então serei aceito. É escravidão. Isso é uma cadeia do inferno. Jamais devemos aceitar uma pessoa pelo que ela tem. O que ela tem deve ser sempre uma consequência de quem ela é. Sabe por que tem muitos pais de família se matando? Porque eles lutam para ter as coisas e para possuir títulos. E quando perdem seus títulos e suas posses, o que sobra? Nada. E o que a pessoa faz? Ela se mata. Quando a minha identidade está naquilo que eu tenho ou naquilo que eu faço, eu facilmente posso ser destruído. Mas quando a minha identidade está naquilo que eu sou, filho de Deus, você pode tirar tudo o que eu tenho, você pode tirar todos os meus títulos, eu continuo sendo filho de Deus. O que nós temos que marcar essa geração é uma geração que é chamada filho de Deus, sal da terra, luz do mundo, templo do Espírito Santo, morada de Deus. Uma geração que nasceu para conquistar os sonhos e os planos de Deus. Uma geração que não fica escrava do ter e nem do fazer, mas uma geração que é. Por isso, quando Moisés pergunta para o Senhor, quem é o Senhor? Ele responde, eu sou. Ele não responde, eu tenho. Ele não responde, eu faço. Ele responde, eu sou. Quem pode responder eu sou é uma pessoa que tem identidade, sabe quem é.
Se nós não soubermos quem somos, poderemos dar identidade aos nossos filhos? Se não soubermos quem somos, poderemos discipular direito? Uma forma de matar uma geração é roubar a identidade dela. Você pode abortar e ali você já matou. Mas você pode criar e não dar identidade. Ou deformar a identidade. Identidade deformada. Quando chama a criança, você é um burro, você é um chato, você não devia ter nascido, você só atrapalha. Você não vai dar nada na vida, você vai ver quando você casar. Você é uma peste, você é uma peste, você é uma praga. Melhor se você não tivesse nascido, melhor se você não estivesse aqui. Você vai ver quando você for pai como é ruim. Você vai ver quando você for mãe, se você casar. Isso destrói uma pessoa, destrói uma identidade, destrói uma vida? Destrói, talvez você tenha sido vítima dessas palavras. Por que é que você acha que as duas filhas de Ló tiveram com ele relação sexual? Porque elas viviam em Sodoma e Gomorra. Qual era a prática que tinha lá? A prática que tinha lá era essa. Tanto que Ló afligia a sua alma de dia e de noite vendo isso, mas as filhas de Ló receberam por herança, por influência, esse comportamento. Qual é a sua herança familiar? A herança não determina, não é maldição hereditária. A herança familiar é uma influência muito forte. A nossa tendência é repetir o que os nossos pais nos ensinaram. Sim ou não? Na herança familiar, você diz assim, eu nunca vou bater no meu filho desse jeito. Aí você casa, cresce, o filho apronta, como é que você bate? Igualzinho você apanhou. Aí você fala assim, ei. Aí você ouviu do seu pai e da sua mãe, você não vale nada, você não presta, você... E aí você, quando chega naquela hora, o que você repete? A mesma coisa, influência, herança e influência, não determina, mas influencia muito. É muito difícil sair disso. A gente só sai disso quando o Espírito Santo entra e transforma a nossa mente. Aí a gente sai disso. Então existe uma lei que é a lei da herança, mas existe uma lei que é a lei da responsabilidade. A herança influencia, mas nós não vivemos pela lei da herança, nós vivemos pela lei da responsabilidade, nós vivemos por princípios e valores. E esses princípios e valores não podem ser destruídos na nossa vida, na nossa família. A sua descendência depende de você. A sua descendência depende dos seus valores e dos seus princípios. A sua descendência depende das suas escolhas, da sua fé. Você é o Abraão da sua casa, se você não é o Abraão, você é o Isaac. Se você não é Isaac, você é Jacó. E se você é Jacó, você precisa de um encontro com Deus. Porque é assim. Terceira geração já precisa dar uma pegada para virar Israel de novo. Mas quando a linhagem é consagrada, Deus não sai do meio dela. Por isso nós precisamos consagrar a nossa linhagem ao Senhor como fez Abraão. E não ser omisso com a linhagem como fez Ló. O resgate da família de Ló, por misericórdia, está no livro de Ruth. No livro de Ruth, Deus, por misericórdia, resgata a descendência de Ló. Porque quando Elimeleque, Quilion e Malom saem da terra de Belém, da casa do pão, e vão para Moabe, e morre Elimeleque, morre o Malom, morre o Quilion, fica só viva a Noemi. Com quem se junta Noemi? Ruth. Quem é Ruth? Uma moabita, descendência de quem? Descendência de Ló. E essa mulher entra na linhagem de Jesus Cristo. Ali Deus resgata a família de Ló. Por isso eu te digo, ainda que a sua família tenha vivido por herança espiritual as piores tragédias e feito as piores escolhas, vai ter uma hora que Deus vai intervir e vai salvar sua casa. Amém. Porque Ele é gracioso. Amém. Ele é misericordioso, Ele não esquece dos seus filhos. A salvação para a nossa família. Mas é melhor ser Abraão do que ser Ló. Por isso, meu primeiro apelo hoje, em relação a crimes de morte, sangue derramado, rejeição, é contra o aborto.
Nós não podemos aceitar isso, meus irmãos. Isso é uma luta espiritual. Satanás quer fazer o que fez antes, quer fazer de novo, mas ele quer legalizar isso. E talvez você tenha feito aborto. E você não entendeu que estava assassinando a sua linhagem, você entendeu que era a melhor coisa para fazer naquela época, o que era que deveria ser feito. Ninguém está aqui para te julgar. Mas aquele sangue foi para o altar de Moloque, desses filhos. E nós precisamos tirar o sangue do altar de Moloque e colocar o sangue no altar de Jesus. E dizer para Deus, a minha linhagem é tua, Senhor, me perdoa pelo aborto. Me perdoa por esse crime de sangue. Me perdoa porque quando eu fiz um aborto, eu escolhi um caminho que não era o teu. Mas agora, Senhor, eu estou colocando a minha linhagem no altar. Aquele filho que morreu, aquela filha que morreu, eu entrego nos teus braços. E declaro que estes que estão aqui também pertencem a ti. Porque eu preciso fazer um realinhamento geracional. Amém? Então, o meu primeiro apelo é para as mulheres que fizeram um aborto, talvez nunca tenham feito essa oração. Retirar o sangue do altar de Moloque, porque é de lá que isso vem. Isso nasceu lá com Ló, com as suas filhas. E colocar o sangue da linhagem no altar de Deus, como Abraão colocou Isaque em cima do altar. Profetizando assim uma nova realidade espiritual para a sua família, para a sua casa. E realinhando a sua vida espiritualmente com Deus nessa área. Amém? Então, primeiro eu quero chamar essas mulheres para a gente orar juntos. Você pode deixar o seu lugar e vir para o altar, em nome de Jesus. Difícil, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. Você não veio nesse culto para assistir culto. Você veio nesse culto para sair daqui curado e com a sua linhagem no altar do Senhor. É difícil, mas o diabo nunca mais vai poder te acusar. É ruim reviver o passado porque dói, mas você revive na presença do Altíssimo, Ele sara as suas feridas, Ele cura as suas dores. É terrível admitir. Eu vou pedir que vocês que vêm, já vêm e se ajoelhem diante do Senhor e consagre. Tire do altar de Satanás e coloque no altar do Senhor. Isso é vitória sobre sua vida. E à medida que as mulheres vêm, as mulheres aqui da igreja, que são mulheres de oração experientes, venham orar com elas, não as deixe sozinhas. Em nome de Jesus, não racionalize. Simplesmente, Senhor, isso acaba aqui. Sabe por quê? Essas mulheres carregam muita culpa. É muito doloroso isso. Mas hoje é noite de cura. Hoje é noite de realinhamento espiritual. Hoje é noite de declarar a derrota de Moloque e a vitória do Cordeiro, Filho de Deus. Hoje é noite de nós consagrarmos a nossa linhagem ao Senhor. Eu tenho um apelo aos homens. O meu apelo aos homens é os homens que pagaram pelo aborto. Porque quando você tira o seu dinheiro e paga pelo aborto, você participa dele da mesma forma como a mulher que abortou. Você está financiando a morte da sua descendência. E esse dinheiro é maldito. E essa atitude é maldita. E você também assassinou a sua linhagem. Embora estivesse no ventre da mulher, você também fez isso. E é necessário você vir diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero pedir perdão por ter assassinado a minha linhagem. E eu quero tirar o sangue dos meus filhos do altar de Satanás e colocar o sangue deles no altar do Senhor Jesus. Porque isso nunca mais vai me perseguir. Amém? Então é a sua vez, homem. Deixe o seu lugar, em nome de Jesus, e venha orar, e venha dizer a Deus, Senhor, perdão,
realinha a minha vida, realinha a minha história. Eu quero um realinhamento geracional. Não racionalize, porque esse culto já está acabando. E Deus te deu essa oportunidade. Então, por favor, tome uma atitude. Tome uma atitude. Encerre isso hoje. Termine isso agora. Por favor, faça isso. Sabe por quê? Quando você sair daqui, você sai daqui lavado pelo sangue de Jesus. Você sai daqui para nunca mais pensar nisso, sentindo culpa, mas sabendo que foi perdoado. Realinhamento geracional custa caro. Mas vale a pena. As atitudes que nós estamos vendo neste altar hoje, elas se desdobrarão sobre as futuras gerações. Isso é verdadeira libertação. O terceiro apelo que eu quero fazer é você, que sofreu tentativa de aborto, e você que foi rejeitado e rejeitada. Queremos orar por você, para que esse sentimento de rejeição e esse cativeiro da rejeição e da tentativa de aborto na sua vida hoje seja encerrado em nome de Jesus. Se você passou por isso, por favor, deixe o seu lugar e vamos orar. Porque a tentativa do aborto mata um pouco a gente. Fica aquela dor. Filhos adotivos também. Tem sentimento de rejeição, pode deixar o seu lugar e vir, nós vamos orar. Por último, pensamentos de morte, tentativa de suicídio. Por favor, deixe o seu lugar. Pensamentos de morte, tentativa de suicídio. Por favor, deixe o seu lugar e venha, vamos orar. Por favor, não racionalize. Se você sabe que isso passou pela sua cabeça, você tentou, tem pensamentos de morte, simplesmente deixe o seu lugar e venha, nós vamos orar com você. Há muita morte cercando a família. Mas Jesus Cristo disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Meus irmãos, se nós não confrontarmos a nossa história, nada vai mudar. Se nós não dermos voz à nossa dor, e se nós não arrancarmos as mordaças emocionais, e romper com toda a timidez espiritual, nada vai mudar. A mudança começa com uma atitude minha, de dizer para Deus: Senhor, chega, até aqui veio, mas daqui você não passa. Nós precisamos ser famílias curadas e saradas. Meus irmãos, quanto tempo isso estava no coração dos irmãos, eu não sei, mas talvez tenha gente aqui que estava com isso entalado há 15, 20 anos, e hoje rompeu. Hoje, essa palavra talvez não tenha alcançado você em cheio, mas alcançou eles. E louvado seja Deus. Outro dia pode ser alguma coisa na sua vida, e louvado seja Deus. O propósito é que ao final, quando chegarmos em dezembro, Satanás não tenha uma área sequer para nos acusar e para ter vantagem na nossa vida e na nossa família. Esse é o propósito. De chegarmos totalmente limpos da presença de Deus, como família. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar juntos.
Quero que você repita uma oração comigo. Não desanime na oração. A oração é um pouco longa. Não desanime na oração. A oração é para todos nós. Diga assim: diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu confesso os meus pecados, as minhas iniquidades e as dos meus ancestrais. Nessa noite, eu quebro o silêncio do aprisionamento. Eu arranco toda a mordaça emocional, timidez espiritual. E eu confesso que na minha família houve quebra de aliança, adultério, divórcio, falhas na paternidade, rebelião, cegueira espiritual, religiosidade, orgulho, competição, soberba, divisões, maledicência, rejeição, idolatria, apostasia, traições, vícios, violência, suicídios, abortos, pedofilia, incesto, pragas, prostituição, pactos de sangue. E nessa noite, eu confesso essas coisas ao Senhor. E peço ao Senhor Jesus Cristo que me purifique, a mim e a minha família, de todo pecado. E como alguém que foi liberto do poder das trevas e transportado para o reino do Filho amado de Deus, eu desautorizo o direito de perseguição satânica, suas consequências e influências em relação às sucessivas gerações. Eu declaro uma nova realidade espiritual, livre de toda influência de Satanás, através da minha confissão. Eu declaro aqui que Moloque e todos os seus demônios estão desautorizados, destruídos na minha família, na minha linhagem, em nome de Jesus. A minha linhagem viverá e alcançará todos os sonhos, todos os planos, todos os propósitos de Deus em suas vidas. E como alguém que foi crucificado e levantado com Jesus Cristo, e que está assentado com Ele nos lugares celestiais, eu declaro que está frustrado todo desejo satânico dirigidos a mim, a minha linhagem, ao meu ministério. E eu cancelo todo o direito legal de Satanás e seus demônios atuarem na minha vida, família e linhagem. Eu anuncio a Satanás e as suas forças: vocês estão derrotados na minha vida, na minha família e na minha linhagem. Eu peço ao Senhor Jesus Cristo que me cubra com o seu sangue, pela autoridade que eu tenho em Jesus. Eu ordeno agora que todo inimigo espiritual do Senhor Jesus Cristo saia da minha presença, saia da minha família, saia da minha linhagem, em nome de Jesus. Amado Pai Celestial, venho a Ti como Teu Filho, comprado pelo Teu sangue. Tu és o Senhor do universo, o Senhor da minha vida. Eu submeto o meu corpo ao Senhor como instrumento de justiça. Eu peço agora que me encha com Teu Espírito Santo, a fim de comprovar que a Tua vontade é boa, perfeita
e agradável para mim. Amém. Espere. Essa oração que vamos fazer agora, ela é mais curtinha. Mas é uma oração onde você vai tomar toda a armadura de Deus. Para quê? Para enfrentar toda a oposição que você tiver espiritual contra a sua vida e sua família. Esta oração não é mágica. Esta oração é bíblica. E a oração bíblica, a palavra de Deus não volta vazia. O que você orar é exatamente o que vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Uma força para você enfrentar, para você romper, para você conquistar, para você confessar e para você ir a lugares aonde Deus quer te levar. Diga assim: eu tomo agora toda a armadura de Deus. Eu me fortaleço com todo o seu poder para continuar a lutar contra as trevas. Em nome de Jesus Cristo, eu me cubro com o sangue do Cordeiro e eu não permito que Satanás e os seus demônios venham contra mim, nem contra a minha família, nem contra os meus bens, nem contra nada que comigo se relacione, sob nenhuma forma de retaliação, de colisão. Em nome de Jesus, eu estou livre das opressões, das prisões. Eu me encho agora do Espírito Santo pela fé. Eu vou frutificar todo o fruto do Espírito. Em nome de Jesus, eu louvo e exalto o Senhor Jesus Cristo, agradecendo-lhe por tão grande vitória na minha vida. Toda honra, toda glória, todo louvor ao nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Amém. Meus irmãos, antes dos irmãos irem embora, olha só. Os irmãos que vieram aqui à frente, muitas vezes, esse pensamento do aborto, da linhagem, veio à mente, Satanás acusando, dizendo: como é que você fez isso, como é que você pôde fazer uma coisa dessa, e colocando vocês lá embaixo. Mas eu quero dizer para vocês, que está escrito, que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo, para nos perdoar de todo pecado, e nos purificar de toda injustiça. Eu quero dizer a vocês, vocês estão purificados pelo sangue de Jesus. Não cabe acusação contra vocês. Não cabe. Não há acusação contra vocês. Quando vocês saírem daqui hoje, vocês deitarão na cama. E se Satanás ousar dizer na mente de vocês: isso não adianta, isso não funciona, você vai dizer assim: cale a boca em nome de Jesus. O meu Senhor me perdoou e eu sou justificado por Ele. Não cabe acusação contra os escolhidos de Deus, pois Deus os justifica. Isso acabou aqui, isso está encerrado aqui. E quero dizer mais: a linhagem de vocês, seja biológica ou espiritual, é linhagem santa, bendita e abençoada. Crescerão, prosperarão e alcançarão as riquezas de Deus, as riquezas da terra. E quero dizer aos outros irmãos, se vocês têm parentes ou alguém que fez isso, e um dia vierem falar com vocês sobre isso, que Deus os ajude, os inspire e coloque palavra dele nos seus lábios, a fim de que vocês levem essas pessoas a um lugar de cura e restauração, a fim de que ninguém da sua casa e nem da sua família esteja em perfeita paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu desejo. Famílias em paz, famílias sem culpa, famílias sem medo, famílias cheias do Espírito Santo, famílias realinhando as gerações, famílias conquistando a terra, famílias com identidade, famílias que romperão e conquistarão tudo que Deus tem. Serão assim, meus irmãos, serão assim. A nossa descendência será assim, a nossa linhagem será assim, os nossos filhos espirituais serão assim, já estão sendo assim em nome de Jesus. Amanhã vai ter uma caminhada pró-vida aí na cidade. Se você quiser caminhar lá, caminhe, ore e louve a Deus. Amém? Coloque sua mão assim. Senhor Jesus, eu quero te agradecer
porque os teus filhos ouviram tudo isso com muita paciência. Este não foi um culto aonde eles ouviram que seriam abençoados por isso ou por aquilo. Esse foi um culto aonde eles foram confrontados com a tua palavra e decidiram se colocar de joelhos diante da tua presença. Eu sei, Senhor, que nenhum dos teus filhos que está aqui sairá de mãos vazias. Eu sei, Senhor, que eles nunca esquecerão do dia em que realinharam geracionalmente suas vidas. E eu peço, Senhor, que cada um de nós, quando chegarmos no fim da nossa vida, possamos dizer que valeu a pena, que deixamos uma grande família, uma família cheia do Espírito Santo, uma família que se ama e se perdoa, uma família que é conhecida como sal da terra e luz do mundo, uma geração que é conhecida não como geração nem, mas como uma geração que é cheia do Espírito Santo de Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vai em paz, que o Senhor te abençoe. Amém.